Estou vendo a latinização da América, como de praxe. Eu sempre começo falando de guerra cultural. Hoje, guerra cultural, de cabeça, eu vou falar de uma coisa. Uma coisa. O Brasil está em chamas. As fumaças das queimadas na Amazônia tomaram conta de tudo. Eu me lembro muito bem, até porque basta você ter nascido há mais de 2 anos para lembrar disso, que quando tinha mais ou menos 500 focos de queimada no Brasil, um monte de artista, a maioria decadente, é verdade, saiu da toca e gravou musiquinha condenando Bolsonaro pelo que estava acontecendo. 500 focos, mais ou menos. Hoje nós temos mais de 5.000 focos. Repito, a fumaça tomou conta de várias cidades, o negócio está horroroso. Onde estão os artistas? Por onde anda DiCaprio, Ruffles e aquela pentelha daquela Greta Thunberg? Onde eles estão? Ninguém sabe, ninguém viu. E William Bonner fez uma reportagem muito interessante. Não sei se é o William Bonner, mas dá para ver que o telefone é da Globo, mas está um pouco diferente o William Bonner. Mas o telefone é da Globo, com certeza. Preocupado com o desaparecimento dessas pessoas. Vejam. É isso mesmo, Lacombe, as buscas continuam e as autoridades não descartam a possibilidade de um sequestro. Foi divulgada uma lista com os nomes dos desaparecidos, entre eles Nando Reis, Daniela Mercury, Camila Pitanga, Gal Costa, Milton Nascimento, Ana Vitória, Gilberto Gil e Preta Gil, 2 pessoas da mesma família, uma tragédia. Arnaldo Antunes, Maria Bethânia e Caetano Veloso, também da mesma família. Eles foram vistos pela última vez nesse clipe, em setembro de 2021, quando protestavam contra o governo Bolsonaro, já que a Amazônia registrava cerca de 500 focos de incêndio naquele ano. Atualmente, em 2024, esse número aumentou quase 10 vezes, sob o governo Lula, subindo para 4.600 focos. Mas nenhuma dessas pessoas foi encontrada, nenhum novo clipe comovente foi achado também. Procura-se ao menos algum post no Instagram ou no X sobre o assunto, porém sem sucesso até o momento. Segundo o Greenpeace, os incêndios não são naturais devido à região da Amazônia ser muito úmida, ou seja, o desmatamento criminoso aumentou cerca de 1000% sob o governo Lula. Mas o único novo som que podemos ouvir é esse. Se você tiver qualquer informação que nos leve a encontrar essas pessoas desaparecidas, por favor, entre em contato. Elas são vítimas de sequestro intelectual. Voltamos com você, Lacombe. O Paulo Souza é sensacional. Sensacional. Bom, de guerra cultural era só isso. Agora deixa eu falar um pouquinho da cerimônia de cidadania da minha filha, que eu tive a minha há poucos meses atrás. A juíza, que hoje era uma filha de imigrantes haitianos, eu achei até engraçado que eu postei uma foto de longe dela na corte. Eu postei no Twitter e teve gente falando, linda sua filha, Constantino. Bom, seria meio difícil eu ser o pai dela, né? Pela idade também, apesar de que minha filha tem 23 anos, né? Eu fui pai jovem, mas ela tem mais de 23 anos, a juíza com certeza, mas seria difícil, em termos étnicos, eu ser o pai dela. Mas uma moça que, jovem, filha de haitianos que passaram por esse mesmo processo, e lembrando o que significa se tornar americano. Além, claro, dos direitos, os deveres. Se você for convocado para um júri, você participar ativamente da sua vida comunitária, né? Vamos lembrar que o Tocqueville, quando escreveu Democracia na América, a coisa que mais chamou a atenção dele, né, entre várias, o pilar da religião cristã, um monte de coisa, mas foram as associações livres. Porque esse poder descentralizado de quem não espera do Estado tudo é o que fez o tecido social e o que fez da América uma nação livre. É muito contrário isso à visão latino-americana centralizadora, de cima para baixo e por aí vai. Que tudo espera do Estado, e até mesmo a gente vai discutir isso já já, mas as pessoas boas às vezes falam assim, isso está destruindo famílias, o Estado tem que fazer alguma coisa. Também é uma mentalidade típica de latino-americano, não de americano, não de norte-americano. Então,
Foi uma cerimônia bonita, em que pese a choradeira das crianças pentelhas, que não é culpa delas, tem 1 ano, 2 anos, a mãe é que tinha que tirar da corte, né? Mas as mães, por algum motivo, acharam que não era para sair da sala e incomodaram todo mundo. E ela lembrou, claro, aquelas coisas já batidas, né? Land of the brave, land of the free, home of the brave, né? Quer dizer, terra dos livres, dos bravos e tudo mais, e o dever, a responsabilidade de um cidadão, que hoje em dia vem se perdendo, porque, infelizmente, a esquerda vem promovendo uma invasão do país, não tem outra palavra, de imigrantes ilegais, que eles querem estender vários direitos a Kamala Harris, que é socialismo na saúde para imigrante ilegal criminoso. Olha o nível. O Victor Davis Hanson, que é um dos caras que eu mais gosto na atualidade, um professor de história militar da Califórnia, escreveu um livro muito bom, The Dying Citizen, que é exatamente a ideia, com todo o background da história de Roma, por exemplo. Era um orgulho você ser um cidadão romano na época do Império Romano. Hoje em dia, cidadão americano. Aí o cara olha e fala assim, mas é só dever a mais, porque alguns estados o sujeito vota sem ser cidadão. É crime, mas acontece. Inclusive, Arizona passou na Suprema Corte uma decisão de que pode exigir prova de cidadania ao votar. Qual é a controvérsia? Por que deveria ser algo controverso você exigir prova de cidadania, já que só cidadão pode votar? Por quê? Mas para os democratas de hoje, que são um partido irreconhecível para um JFK da vida, tanto que o Kennedy saiu do partido, começou a disputar como independente e agora desistiu da corrida e vai apoiar o Trump. Parabéns para ele, Robert Kennedy Jr. Então, é um partido radicalizado, é um partido que defende o Hamas, que defende o socialismo, os resultados iguais. É um lixo de partido, é uma mistura de PSOL com PT e umas pitadas de PSDB, que são os tucanos da velha guarda, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, o próprio senil do Joe Biden, e por aí vai. Então, é lamentável o que estão fazendo com o país, mas deveria ser um fator de orgulho, sim, você se tornar um cidadão americano. Isso não é para todos, não é para qualquer um, e não deveria ser algo que não faz muita diferença do imigrante ilegal que ainda quer votar. Então, toda nação tem que ter um filtro. E a cidadania é o status máximo que você oferece para quem não nasceu no seu país, mas se tornou um de nós. E, de novo, muita gente fala que a América é uma ideia. Eu entendo isso. I get it. Eu estou há 25 anos em livros defendendo essa ideia. Democracias representativas, federalismo, poder descentralizado, mecanismo de freios e contrapesos com o Estado, poder limitado do Estado pela Constituição, república, a coisa pública, o império das leis, rule of law, em vez de império dos homens, foi uma frase de destaque da juíza. Vocês agora são cidadãos de uma nação que vive sobre o império das leis, não de homens com os seus desejos arbitrários. Aí eu olhando assim, falando, quase gritei, viva! Chupa, Xande! Quase me empolguei lá, né? Porque é o que representa a ideia América. Agora, a América não é só uma ideia, é um território, é uma nação. Deveria contar com um certo tecido social. As comunidades sempre serviram a isso. As igrejas sempre foram a cola do tecido social. Se você vive com os seus vizinhos e você é um estranho para eles e eles para você, isso deixa de ser uma nação, isso se torna um ajuntamento de indivíduos. É um problema sério que alguns libertários têm, de não entender o que é o patriotismo e por que ele é importante para sustentar as liberdades individuais dentro de um certo território e um contexto. Por isso eu acho, há algum tempo, que os conservadores têm tanto a agregar aos liberais clássicos que às vezes perdem uma perna, ficam pernetas, ignoram o pilar moral que sustenta uma nação e as famílias. E lembrando, só teremos cidadãos decentes, saudáveis do ponto de vista social, dentro de um contexto de uma família saudável e de uma sociedade saudável. Isso é meio óbvio. Claro que a discussão séria é como chegar lá. E aqui há alguns problemas que eu quero falar com vocês
sobre um dos sponsors que eu vou mostrar já já. Mas eu estou me adiantando. Então, essa nação está perdendo aquilo que eu vim buscar há 10 anos. Eu defendo isso. O meu texto, Nascido em 4 de Julho, que sou eu e a América, nascemos na mesma data, e eu, no caso, no bicentenário, 1976, o que isso representa? Eu escrevi esse texto há 20 anos. Todo ano eu reproduzo. Eu vim há 10 anos aqui procurar isso. Agora me tornei um deles. Agora, estou vendo com preocupação os rumos. Estou vendo a Kamala Harris assustado. Estou vendo a latinização da América. A tentativa da esquerda americana em transformar essa grande nação, com o seu império da lei, com a sua república, numa republiqueta das bananas, onde você pode instrumentalizar a justiça para perseguir adversários, onde você prega o socialismo de resultados, onde a meritocracia vira instrumento da supremacia branca, blá, 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 onde as pessoas passam a ter desprezo pelo legado americano em vez de orgulho. Tudo isso vem acontecendo ao longo de 2 décadas e acelerando. Tem alguns bons livros sobre isso e eu já resenhei. Um deles muito interessante é The Silent Revolution. Olha Ilhan Omar, AOC, a própria Kamala Harris, uma Dilma imbecil e radical. E essa pessoa é candidata à presidência hoje. Então alguma coisa muito séria está acontecendo. Agora teve a Convenção Nacional Democrata, né? Aí eles botam celebridades, Obama, Oprah, porque o Obama é uma celebridade de Hollywood, popstar. Né? A turma adora reverenciá-lo, mas ele foi um péssimo presidente. Ele ajudou a dividir esse país. Pós-racial uma ova. Ele ajudou a jogar uns contra os outros. Ele era um radical, com gurus marxistas na sua juventude. Entre eles, Saul Alinsky. Então, troca-se a boa agenda, a necessidade de apresentar essa agenda, de conceder entrevistas, troca-se tudo isso por uma Kamala Harris dançando, escondida depois no porão, e as celebridades falando. Aí vem um bando de idiota, babaca. Nós temos Oprah Winfrey, eles têm não sei quem. Pô, tu vai votar em alguém porque a Oprah apoia? Pô, tu é um imbecil, cara. É tipo votar em alguém porque o Felipe Neto apoia. Sei lá, o Luciano Huck. Olha o que sai da convenção. Obviamente eu não tive tempo de legendar. Mas mesmo quem não entende inglês, pode saber o seguinte: esse cara é um idiota. Em qualquer língua você percebe isso. What brought you out here today? No, listen, my name is Noah Schwartz. I use he, they pronouns. Like, I'm just really excited that we have like the first black woman that could be the president of the United States. And you know, like my wife, right? We're in a polyamorous relationship. The lover that my wife took is African American, and like I've learned so much about the struggle that people of color go through as a result of my wife's boyfriend. And so I'm excited to really do my part to show solidarity for my marginalized communities. And like the best way to do that is to get the first woman of color to be the commander-in-chief. And I'm really excited. I'm so pumped. Were you this pumped and excited when Joe Biden was the nominee? I mean, listen, like I would vote for a corpse over voting for Donald Trump because he's a disgusting fascist, white supremacist pig. But now, like, you know, we get to really make history. We have, you know, like I said, we have the first woman of color to be president of the United States and like, you know. A primeira mulher negra, Trump, fascista, porco. A primeira mulher negra, Trump, fascista, porco. Isso é o típico eleitor democrata de hoje em dia, né? Que fica enaltecendo a política identitária e a raça da Kamala Harris, né? Ou o fato dela ser mulher. Vão ter a primeira presidenta, né? Acho que nós brasileiros podemos dizer algumas coisas a respeito disso para eles. Aviso eu ou avisam vocês? Não por ser mulher, né? Porque quem dera fosse a Margaret Thatcher. Os britânicos passaram por isso muito antes, mas era uma mulher de verdade, conservadora, cristã, outro nível, né? Então, meus amigos, ser um cidadão americano ainda é ou deveria ser motivo de orgulho, na minha opinião. Eu busquei isso. É uma pátria de destino. Tem gente do mundo inteiro. Hoje tinha 20 nacionalidades representadas lá, em 29 pessoas, ou 27. 20 nacionalidades. Tá? Então, é uma nação miscigenada, uma nação misturada, de imigrantes, de preferência legais, porque rule of law quer dizer isso,
o império das leis, né? Tem muita coisa que vem piorando nos últimos anos e cabe às pessoas que estão atentas a isso lutarem e defenderem o legado e o que representa ser americano, né? Mas fiquei orgulhoso da minha filha hoje se tornar uma cidadã, só espero que essa gentalha comunista não consiga destruir essa grande nação.